É uma responsabilidade imensa estar aqui, trazer uma palavra a qual eu fui muito ministrado, muito confrontado desde o dia que eu comecei a estudar e preparar essa palavra, porque muitas das vezes a gente esquece aquilo que o Senhor prometeu para nós em determinado momento e a gente vai e enterra os sonhos a quais o Senhor colocou sobre a nossa vida, quais o Senhor disse que faria algo, e a gente não tem a paciência e não tem a determinação de esperar em Deus até que se cumpra. E a gente vai e enterra esses sonhos, vai e deixa cair no esquecimento aquilo que Deus preparou. E a palavra, o título da palavra é Deus ainda realiza sonhos. E eu venho aqui essa noite te dizer que essa é a noite especial a qual o Senhor está trazendo de volta à sua memória os sonhos que Ele te prometeu. Aqueles sonhos a qual você sonhou, a qual você entregou a Deus e em algum determinado momento você esqueceu, você deixou passar. Essa é a noite que Ele está reavivando em você os sonhos, reavivando em você os propósitos. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Então vamos orar pela palavra? Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Eu me coloco agora, Senhor Deus, no lugar de Teu servo, Pai. No lugar do menor dos pequeninos, Senhor Deus, diante de Ti, reconhecendo a minha insignificância, a minha pequenez, mas reconhecendo também a Tua grandeza e a Tua soberania, porque o Senhor tem capacidade, poder e autoridade para me tirar daquele lugar de lama e me trazer aqui hoje para entregar uma palavra para a Tua igreja, a qual o Senhor já colocou no meu coração, Pai. E que essa palavra possa impactar e tocar o coração daqueles que estão aqui hoje, que deixaram seus sonhos apagados, seus sonhos fraquejarem, seus sonhos, Senhor Deus, serem enterrados pelas circunstâncias. Mas essa noite o Senhor tem algo grandioso para fazer e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. E essa palavra, quando eu comecei a preparar essa palavra, Deus me levou lá em José. José teve um sonho em Gênesis 37, versículos do 5 ao 9. José teve um sonho e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Disse-lhes: ouçam o sonho que tive. Estávamos ateando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e ficava em pé, enquanto os vossos feixes se inclinavam diante do meu feixe. Seus irmãos lhe disseram: você realmente vai reinar sobre nós? Vai dominar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então José teve outro sonho e contou aos seus irmãos: ouçam, este é o sonho que tive. O sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é este que você teve? Acaso eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaríamos diante de você? E seus irmãos ficaram com inveja dele, mas seu pai guardou a coisa, o sonho em mente. Só que antes da gente falar de José, dos sonhos de José, a gente tem que lembrar de Abraão, porque conforme eu estava falando, a gente não pode deixar que o tempo venha apagar o sonho na nossa vida. E quando Abraão foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos de idade, e Deus disse a ele que ele seria pai de uma grande nação. Em Gênesis 12:2, Deus diz a ele assim: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Só que não foi de uma hora para outra. Até esse sonho se cumprisse, passaram 25 anos, passaram 10 anos, 20 anos, 25 anos e nada de acontecer. Mas Deus não esquece da promessa. Deus não esquece daquilo que Ele te prometeu. Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir. Em Romanos 4:12, diz: sem se enfraquecer na fé,
Abraão, considerando o seu próprio corpo já como morto, bem como o útero de Sara que estava sem condições de gerar, não duvidou da promessa de Deus. Pelo contrário, fortaleceu-se na fé e deu glória a Deus, plenamente convencido de que Deus tinha poder para cumprir o que prometera. Deus é um Deus de milagres. E Deus operou na vida de Abraão e de Sara um milagre único na Bíblia. Nenhuma outra pessoa teve esse milagre, que foi o milagre do ventre e da juventude. Porque como pode ainda uma mulher de 90 anos chamar a atenção de outros homens como Sara chamava? Tanto que Abraão tinha medo de ir para outros lugares com Sara, e por isso que ele falava para ela dizer que eles eram irmãos. Na verdade eles eram, mas ele falava para ela dizer que eles eram irmãos para que ninguém tomasse ela dele, com medo da sua própria vida. Isso aconteceu 2 vezes, em Gênesis 12, 14 e também em Gênesis 22, foi no Egito e foi com o rei Abimeleque, que era o rei de Gerar. Mas Deus cumpriu o plano, Deus cumpriu o propósito, porque Abraão se manteve firme. E quando Deus decide cumprir uma promessa, ele não remenda o velho, ele faz novo, ele faz todas as coisas novas. Em Isaías 40, 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E essa noite Deus quer renovar as nossas forças. Mesmo no meio às lutas, diante das dificuldades, diante daquilo que às vezes nos aprisiona, nós temos que confiar e esperar no Senhor. Independente do que aconteça, independente se Ele está falando ou não, independente se a gente está escutando o Senhor falar com voz audível ou não, essa é o momento em que Ele vai reacender no nosso coração os nossos sonhos. E Deus tem algo muito grande na nossa vida, e assim, quando os louvores começaram a tocar hoje, me lembrou lá atrás, de quando eu cheguei aqui, nessa igreja, vindo daquele lamaçal, e todos os louvores tocados hoje me remeteram aos sonhos que eu tinha naquela época, e que Deus cumpriu, e continua cumprindo. E outra coisa, me fez lembrar de coisas, de sonhos que eu tinha e que ainda não se cumpriram, mas de alguma forma eu esqueci. Eu coloquei esses sonhos de lado. Mas Ele, quando eu estava meditando nessa palavra, Ele já me trouxe à tona esses sonhos novamente, dizendo que Ele vai cumprir os sonhos. E quando eu estava aqui, os louvores tocando mais forte ainda, isso veio no meu coração, que Ele vai cumprir os sonhos que tem no meu coração, que estão de acordo com a vontade dEle. Porque não adianta eu ter um sonho de ser milionário e não estar de acordo com a vontade de Deus. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente colocar todos os nossos sonhos, as nossas vontades, para que elas possam se realizar, a gente tem que colocar diante do Senhor. A gente tem que entregar diante do Senhor, para que assim as coisas possam acontecer. E o mesmo Deus que fez Abraão e Sara sonharem novamente é o mesmo Deus que deu sonho a José e cumpriu no tempo certo. José recebeu de Deus um sonho ainda quando era jovem. Deus mostrou a glória, Deus mostrou o palácio, Deus mostrou tudo a ele, mas quando ele se deparou, ele estava dentro de uma cisterna. Quando ele se deparou, ele estava sendo vendido pelos seus irmãos. Quando ele se deu conta, ele estava sendo jogado dentro de uma prisão. Mas em nenhum momento ele duvidou do que Deus ia fazer. E é isso que a gente tem que estar preparado. Porque vai vir as lutas, vão vir as dificuldades, vai vir tudo aquilo que vai querer nos paralisar. Mas quando a gente se mantiver firme, se nós nos mantivermos firmes diante do Senhor, eu tenho certeza que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E é muito engraçado porque José, mesmo passando por tudo que ele passou,
eu creio que se ele pudesse, já quando ele estava trabalhando na casa de Potifar, se ele pudesse escrever para os pais dele, ele já ia falar assim: olha, teu filho venceu. Olha onde teu filho chegou. Teu filho saiu de ser vendido pelos seus irmãos e ele já está aqui. Olha onde ele já está. Mesmo ele foi colocado na prisão porque ele resistiu à tentação. E mesmo na prisão, ele ficou... Eu acho que ele ficou na prisão por 13 anos. Por 13 anos não. 13 anos foi o tempo que demorou da promessa até se cumprir ele ser governante do Egito. Mas ele ficou na prisão por um bom período. E desde o dia que ele revelou o sonho do copeiro até o dia que ele foi liberto, ele ficou lá 2 anos preso. 2 anos esquecido. Mas Deus não esqueceu dele em nenhum momento. Porque tudo que José se propunha a fazer prosperava. Tudo que José se propunha a fazer diante de Deus, as coisas aconteciam. Independente se ele estava sendo o mordomo da casa de Potifar, independente se ele estava sendo o responsável pela prisão, porque o carcereiro confiava tanto nele que colocou ele como responsável da prisão. Independente do que ele se propunha a fazer, Deus abençoava. E quando ele revela o sonho de Faraó, de um dia para o outro, no mesmo instante, ele sai de prisioneiro a governante do Egito. Eu tenho certeza que é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida hoje. Ele vai nos tirar de prisioneiros, de escravos, muitas vezes do pecado, a governantes sobre a nossa própria vida. Porque muitas vezes nós deixamos que a nossa vida seja governada pelas nossas vontades, pela nossa carne, mas não. O Senhor quer que nós tenhamos o governo da nossa vida. Nós temos que simplesmente colocar diante dele. Em Gênesis 39, 2, diz que o Senhor estava com José e ele prosperou e morava na casa do seu senhor egípcio Potifar, que percebeu que o Senhor estava com ele e que o Senhor fazia prosperar em tudo. Quem carrega um sonho de Deus pode até ser esquecido pelos homens, mas nunca é esquecido por Deus. E a gente tem que manter a nossa fé, porque quando a gente mantém a nossa fé, a gente permanece firme diante do Senhor. Muitas vezes a gente não entende porque Deus está calado, porque Deus não tem falado com a gente não entende porque as coisas não têm acontecido, mas é no silêncio que Deus está nos preparando, que Deus está mostrando a autoridade e o controle dele. É no silêncio que tudo acontece. Então, quando a gente escuta, a gente está ali e a gente entende que o silêncio de Deus é algo que está nos preparando e nos forjando para que as coisas possam acontecer, cara, o sobrenatural acontece. Em Isaías 55, 8, 9, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Deus tem algo grandioso para a nossa vida. E a palavra é que nos garante isso, porque os pensamentos de Deus não são os nossos. A palavra diz que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu quão grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. E por que a gente não espera no Senhor? Por que a gente quer, muitas das vezes, tomar o controle, em vez de a gente se manter firme, mesmo diante do silêncio de Deus, a gente quer fazer com que, pela força do nosso braço, as coisas aconteçam. Ele quer que a gente permaneça firme, mesmo sem escutar as palavras dele. A gente tem que ter a nossa fé. A gente tem que ter a nossa fé fortalecida. Porque a palavra diz que
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu fiz uma anotação à parte hoje, ver se eu consigo achá-la aqui. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento significa que a base da fé é real. E aquilo que ainda não aconteceu é como se a promessa já existisse dentro de nós, dentro daquilo que nós cremos. A prova das coisas que não se veem é a certeza interior que nós temos que ter de algo invisível e verdadeiro, porque foi Deus quem falou. Em outras palavras, fé é um sentimento, é uma decisão de confiar na palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente, Deus não está falando, mas quanto mais a gente pega a Bíblia e lê, quanto mais a gente escuta a palavra de Deus, mais próximo de escutar a voz dele novamente nós estamos. Mais próximo dele falar: filho, está chegando, calma um pouquinho, vai chegar. Porque Abraão teve fé quando recebeu a promessa aos 75 anos. Ele se manteve firme na fé. E quando ele tinha 99 anos, Deus apareceu para ele novamente, falou com ele: ano que vem, está chegando, é ano que vem que teu filho vem, ano que vem que tua bênção vai chegar. Mesmo assim, ele ainda riu. Ele ainda, no fundo, assim, de repente ele pensou: caraca, mas será que vai chegar mesmo? Pô, já estou velhão, mas vai acontecer. E aconteceu. Quando Deus falou para ele, quando ele tinha 75 anos, que ele ia ser pai de multidões, que o nome dele ia ser grande, ele acreditou. E ele passou por esse determinado tempo de 25 anos, até as coisas acontecerem, e realmente aconteceu, porque ele se manteve firme. E muitas vezes, mesmo diante do silêncio de Deus, ele se manteve firme. E nós não nos mantemos firmes, muitas vezes por um mês, porque Deus falou que vai fazer algo na nossa vida, e quando dá um mês daquilo que Deus falou, a gente já quer que aconteça, a gente já está ansioso porque não aconteceu ainda. Senhor, mas não aconteceu, o Senhor falou que vai fazer. Calma, filho, só tem um mês. Aí ele nos lembra que Abraão esperou 25 anos, José esperou 13 anos, a mulher do fluxo de sangue, Jesus já existia, mas o ministério dele ainda não tinha começado e ela já sofria por aquilo. E ela esperou até o momento de ter a oportunidade de tocar na orla da veste de Jesus e foi curada. Então, a gente tem que esperar no Senhor, porque muitas das vezes a nossa promessa que temos é uma cura, a nossa promessa que temos é algo ministerial, a nossa promessa que temos é uma porta de emprego, mas se a gente não esperar e não confiar no Senhor, mesmo que Ele esteja em silêncio, mesmo que tudo esteja dando errado, não vai acontecer. Porque quando nós não esperamos no Senhor, nós colocamos em dúvida aquilo que Ele tem para nós. E nós não podemos fazer isso. Porque o silêncio de Deus é maior que a fala dos homens. Nós temos que transformar o silêncio em motivação. Nós temos que transformar esse silêncio em algo para nos mover, para fazer com que nós vamos de encontro àquilo que Deus tem preparado para nós. Ah, mas como nós vamos fazer isso, Júnior? Se Deus não está falando, se Deus está em silêncio, pega a Bíblia. Confia. Se mantenha firme posicionado na fé. Se mantenha firme posicionado naquilo que Ele tem preparado. Porque mesmo que não ouvimos nada, mesmo quando tudo parece parado, Deus está trabalhando. Deus nunca para de trabalhar pelos seus. E quando a gente confia no Senhor, tem um salmo que eu gosto muito,
que é o Salmo 126. E nesse Salmo diz no versículo 2 que até mesmo as outras nações vão dizer quão grandes coisas o Senhor fez por ele. E Deus vai fazer grandes coisas por nós. Deus vai fazer grandes coisas pelas nossas vidas. Que outras nações, outras pessoas vão olhar e vão ficar impactados com aquilo que Deus tem feito. Como pode aquele improvável estar ali? Como pode algo ter acontecido na vida dele se ele estava sem R$1 no bolso, mas aconteceu? Porque Deus fez o milagre. Então, voltando lá para José, mesmo diante de todas as tribulações, ele se manteve firme, ele confiou, ele acreditou no que Deus tinha para ele. Porque o tempo de espera não é um castigo, o tempo de espera é um treinamento do Senhor. O tempo de espera é um treinamento espiritual e emocional. Deus está moldando o nosso caráter, assim como Ele moldou o caráter de José na prisão. Assim como Ele moldou o caráter de José quando José resistiu à tentação. E muitas vezes a gente brinca com a tentação. A palavra diz que a gente tem que fugir da tentação. E a gente muitas vezes não foge. A gente passa na mesma calçada que a tentação. A tentação que eu estou dizendo aqui não é uma tentação de atração física, homem e mulher, não. A tentação de tantas outras coisas, a tentação de mexer no dinheiro que a gente trabalha ali, aquilo está fácil. O patrão não sabe quanto tem ali, mas eu não posso brincar com a tentação, porque aquilo não me pertence. E José sabia disso, porque quando ele estava na casa de Potifar, ele foi colocado sobre todas as coisas, ele tinha liberdade dentro da casa de Potifar. A única coisa era a mulher de Potifar, e ele não podia desonrar o patrão dele, e ele sabia disso. E a gente, muitas vezes, a gente acaba vacilando naquilo que Deus tem para nós, e a gente não respeita aquilo que Deus colocou sobre nós. Eu fico imaginando José sendo pego pelo patrão. Senhor, patrão, não fiz nada. E a palavra dela foi maior que a dele. E ele foi jogado na prisão. E mesmo naquela prisão, aonde as coisas acontecem, né? A gente vê hoje em dia um homem acusado de um crime desse sendo jogado na prisão, o medo que é, a situação que é. E ele foi jogado na prisão. Mas ele tinha algo que ninguém tinha. Ele tinha um Deus todo-poderoso, agora eu podia confiar. Porque nada ia acontecer com ele, porque ele estava firme diante do Senhor. Então, mesmo que as coisas, que a inveja se levante, que a calúnia se levante, que as pessoas tentam te caluniar, nada vai acontecer contra a sua vida, porque você serve a um Deus que os outros não servem. Você confia a sua vida a um Senhor que as outras pessoas não confiam. E Deus moldou o caráter dele para sustentar aquele propósito. O processo dói, mas é o processo que te molda para o propósito. E quando a gente confia nisso, as coisas vão acontecer. José foi levado ao poder no Egito, não por mérito humano, mas porque Deus cumpriu o seu plano. Porque Deus tinha um plano de salvar a família de José. Deus tinha um plano de salvar todo um povo, toda uma nação, toda uma geração. E foi isso que Deus fez. A promessa se cumpriu no tempo certo. Em Gênesis 41, 39. Então Faraó disse a José: visto que Deus lhe deu esse conhecimento e sabedoria, ninguém poderá agir como você em todo o meu país. Você será o meu representante e todo o povo deverá obedecer às suas ordens. Somente no trono eu serei maior que você.
José foi de prisioneiro a governante. O sonho de Deus não morre para você. Ele apenas espera o momento certo para que esse sonho possa florescer. Às vezes deixamos de crer porque a nossa fé fica fraca, porque já passou tanto tempo. Como eu falei, né? Abraão esperou 25, José 13, a mulher de fluxo de sangue tanto tempo. E eu tenho dentro de casa o exemplo de uma mulher que perseverou. E quando tudo parecia que não tinha jeito, o Senhor foi e fez um milagre. Aleluia! E Deus é um Deus que transforma a dor em aprendizado, problemas em degraus, para o seu propósito. Não é porque eu preciso, ou eu quero, ou eu faço, não. É porque Ele tem um propósito. A gente aprende que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E quando Ele nos uniu novamente, porque a gente ainda tem um propósito para cumprir juntos. Em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. E assim como José, nós fomos chamados para o propósito diante do Senhor. Então, a gente tem que, Senhor, colocar aqui o meu sonho, a minha vontade, mas alinhar com o teu propósito, alinhar com aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque não basta eu querer fazer do meu jeito, eu tenho que confiar. Porque quando eu confio no Senhor, mesmo quando parece que nada vai acontecer, que nada vai dar certo, é o Deus que está moldando o meu caráter. Então, sim, quando nós passamos por esse momento de luta, esse momento de tribulação, a qual eu estava perdido, mas ela se manteve firme na fé, foi para que Deus moldasse o caráter dela e Deus me trouxesse de volta para moldar o meu caráter junto com ela. Então é dessa forma que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer moldar o nosso caráter, Deus quer moldar a nossa forma de ser, mesmo que às vezes doa, vai doer, eu tenho certeza que por experiência própria que dói, mas Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. Basta você se colocar firme diante dele, se colocar disponível também a ele, porque dessa forma as coisas vão acontecer. Porque Deus quer nos honrar, assim como ele honrou a José, mesmo diante das lutas e da injustiça, Deus nos honra porque a gente tem que permanecer fiel, e quando nós permanecemos fiéis a ele, as coisas acontecem. O tempo de espera é algo sagrado. Ele prepara para nós, nesse tempo de espera, o nosso propósito. Porque Deus ainda realiza sonhos, mesmo quando a gente perde as nossas esperanças humanas. Mesmo quando a gente perde a nossa esperança, Ele está agindo. Ele está agindo no silêncio. Ele está agindo nas nossas lutas. Ele está agindo nas nossas dificuldades. Ele está agindo. A nossa fé tem que estar firmada. A nossa fé tem que estar alicerçada. E a gente só vai alicerçar a nossa fé e moldar o nosso caráter à luz da Bíblia, diante da palavra dele. Porque em Tiago 1:2
Diz: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A gente tem perseverado, a gente tem se mantido firme. O louvor pode voltar. A gente tem se mantido diante daquilo que Ele tem preparado para nós. Talvez hoje, assim como eu estava essa semana antes de começar a preparar essa palavra, talvez hoje você esteja desanimado. Talvez hoje você esteja duvidando que realmente o seu sonho vai acontecer. Esteja duvidando que o propósito de Deus realmente seja esse para a tua vida. De repente, hoje, você esteja fraco na fé, fraco naquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas eu venho te dizer essa noite, que essa é a noite a qual Ele está renovando a sua fé. Vai trazer novamente esperança para o teu coração, esperança daquela cura, esperança daquele sonho ser realizado. Não devemos entregar os nossos sonhos ao tempo, devemos entregar a Deus que controla o tempo. Te convido, enquanto o louvor se prepara, a fechar os seus olhos e fazer comigo essa oração. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti, ajuda-nos a permanecer fiéis nos processos e nunca desistir dos nossos sonhos, porque só Tu podes realizar. Que cada promessa se cumpra no Teu tempo determinado. É o que nós colocamos essa noite, Pai, diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a gente possa ficar com essa palavra e que a gente possa meditar em cima disso. Que o Deus que promete é o Deus que cumpre. Porque mesmo no silêncio, Ele vai cumprir na minha e na sua vida aquilo que Ele já determinou.